dando continuidade à história, as escolhas de cada um. Ditado pelo Espírito Hermes, escrito por Ulisses Melo. Seguimos para Em Verdade Vos Digo. Já faz algum tempo, Senhor Pilatos, não é melhor irmos até ele? Não. Devemos respeitar a escolha que ele fez. No momento certo nos será dado o meio de auxiliá-los. Queria ter a calma e a fé que o Senhor tem. Quando experimentamos as provações e vencemos, entendemos um pouco do que Jesus passou no deserto, e nossa fé nos desígnios de Deus é elevada. Ainda tenho muito que aprender. As oportunidades são dadas a todos. Tomai sobre vós o jugo de Jesus e aprendei pelos seus exemplos, e estará dando mais um passo na escala da evolução. Darei o meu melhor. Agora vamos, que nossos amigos estão preparados para ir ao umbral profundo. Eles foram se juntar aos amigos Exus que iriam para mais um dia de trabalho. Iriam buscar as almas que já estavam prontas para sair das profundezas. Tomé, o que foi, meu amor? Está tudo bem? Já vai nascer? Não, homem, se acalme. Eu só queria um pouco de água. Eu pego. Já estou indo para a cozinha mesmo. Léo, o que faz tão cedo em casa? Um professor faltou e nos liberaram. Léo voltou com água e sentou ao lado de Miriam. O que foi você? Parece pensativo? É que estava lendo um dos quadrinhos que o tio Jorge tem escrito para mim e fiquei encucado com algumas coisas. Então, por que não tira suas dúvidas com ele? Não é assim que funciona. Eu tenho que esperar os próximos capítulos. Ah, entendi. Pelo jeito ele escreve bem. Já faz um tempo que você não pede dinheiro para comprar suas revistinhas? Sim, são muito legais as histórias dele. Acabei me viciando. Por que você não fala para ele tentar vender essas histórias, já que são tão boas? Eu acho que venderia bem. Léo pôs a mão na barriga de Miriam e sentiu o bebê se mover. É só você chegar perto que ela se mexe. Com Tomé, ela quase não faz nada. Ela sabe que sou eu, o melhor tio do mundo. E convencido também. Ela sabe que eu sou super legal. Miriam sentiu uma pontada e depois outra. Começou a sentir contrações e iniciou a respiração. Quando ela chamou Tomé, ele quase desmaiou. Saiu correndo, pegando tudo, e foram os três para o hospital. Léo olhava a máquina do hospital, procurando algo para comer, enquanto Tomé andava de um lado para o outro nervoso. Ah, Carlos, que falta você faz, meu amigo. Suas palavras agora me fariam bem. Jorge chegou e ouviu o que ele disse. Posso não substituir o Carlos, e nem o quero, mas pode conversar comigo se quiser. Oi, Jorge. Vim assim que soube. Como ela está? Ela estava bem quando entrou para a sala de parto. A doutora disse que a dilatação estava boa e o parto ocorreria sem problemas. Que Deus permita que essa alma venha com saúde e sem complicações. Léo veio se juntar aos dois com um saco de biscoito na mão e a boca cheia. Oi, tio Jorge, disse ele cuspindo farelo de biscoito. Nossa, que fome é essa, Léo? Acabe de comer para falar. Ele engoliu, dando um soco no peito para ajudar a descer. Desculpe, é que me deu uma fome do nada. Os três ficaram conversando até que a doutora veio dar notícias. Meus parabéns, é uma linda menina. Nasceu há 14 horas e 22 minutos com 2 quilos e 600 gramas. Me parece que tem as suas bochechas, senhor Tomé. Posso vê-las?
Daqui a pouco. Já peço para uma enfermeira mostrar o caminho para vocês. Obrigado, doutora. Obrigado, disse Jorge, olhando bem nos olhos da médica. De nada. Nós nos conhecemos? Me desculpe, doutora. Esse é Jorge, um amigo da família. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la e os dois sentiram um pequeno choque ao se tocar. Acredito que não nessa encarnação. O senhor é espírita? Sim. E você? Desculpe o abuso. A senhora também é? Senhorita. E não sei se posso dizer espírita, já que apenas leio as obras por curiosidade científica. Talvez eu possa lhe tirar algumas dúvidas sobre a doutrina, se lhe interessar. Vou pensar sobre isso. Obrigada. Ela saiu e Tomé ficou olhando para Jorge. O que foi isso, Jorge? O que foi o quê? Você deu em cima da nossa médica. Eu não dei em cima de médica, Tomé. Apenas senti uma forte afinidade. Sei, afinidade, disse fazendo um gesto de aspa com as mãos. Sim, afinidade. Eu confesso que ela é muito bonita. E como você me distraiu, acabei não perguntando o nome dela. É Clarissa. E obrigada pelo elogio, disse ela atrás dele. Jorge sentiu uma dor no estômago e não sabia onde enfiar a cara. Ela já está no quarto com o bebê. Venham comigo. Vocês primeiro precisam se esterilizar. Ela entregou um cartão para Jorge, que a seguia sem falar mais nada. Estava muito envergonhado. Léo corria na frente tentando descobrir o número do quarto. Vá devagar, Léo, ou vai acabar machucando alguém. É este? Sim, como sabia? Eu posso senti-la. Eles entraram e Miriam, com cara de cansada, segurava forte a pequena Helena nos braços. Como está, meu amor? Cansada, mas bem. Ela não é linda? Sim, um pequeno presente de Deus. Olha, Léo, ela tem mesmo as minhas bochechas. O importante é que ela tem saúde. Todos menos Tomé riram. Seja bem-vinda. Eu sei que sou seu tio, mas eu vou cuidar de você como se fosse a minha irmãzinha. Ele a beijou e ela esboçou um sorriso. E pro paizão não tem sorriso? Já vai começar com ciúmes, Tomé? Poxa, mas nem um sorrisinho pro papai, magoei. Mais uma vez todos ficaram rindo e o bebê esticou a mão tocando Tomé. Ahá, viram isso? Vamos deixar elas descansarem um pouco. Se tudo estiver bem amanhã e Miriam estiver segura, darei alta para elas. Obrigado, doutora. Eu vou então para casa arrumar tudo para recebê-las. Léo, não deixe exagerar. Pode deixar, Mimi. Então, até amanhã, amor, minha lindinha. Eles foram embora, mas não antes de Jorge e Clarissa trocarem olhares. Léo, acho que alguém ficou caidinho pela médica. Vocês adultos e seus problemas amorosos. Olha só quem está falando. Quem foi que outro dia me perguntou sobre garotas? Tio Jorge? Ah, bem feito. Fala o que quer, escuta o que não quer. Podia ter perguntado para mim, Léo. O senhor estava no trabalho e não foi uma dúvida. Foi mais uma pergunta de campo. O que você disse para ele, Jorge? Que ele estava chegando na idade de prestar atenção nas garotas e que ele começaria a entender as coisas por si só. Não sei se o senhor é o melhor para dar conselhos. Você ficou todo vermelho quando a médica escutou o que você disse dela? Aquilo foi um caso à parte. Eu não esperava que ela estivesse ali. Trocando de assunto, Jorge, pode me fazer um favor? Claro, o que é? Como vou ajeitar as coisas, não vai dar tempo de ir até a casa de Velma.
levar as roupinhas do pequeno João. Eu faço isso sem problemas. Eu agradeço. Eu não tenho ido muito lá porque sempre que eu estou perto, o menino dana a chorar. O que você tem feito por eles é muito nobre. Prometi que ajudaria a cuidar dele depois do que houve com Carlos. Não posso ser um pai para um menino, mas farei o máximo que eu puder. Bem, então nos vemos amanhã. Quer que eu vá com você buscar Miriam? Não precisa, obrigado. Se você sair do colégio e eles ainda não estiverem em casa, Léo, pode ir para a minha se quiser. Acho que hoje eu acabo um novo capítulo. Se você acabar hoje, amanhã antes da escola estou de pé na sua porta. Você está gostando mesmo da história? Sim, ela está super legal e ontem, quando quase eu não dormi pensando nas possibilidades de fusões de poderes que... Léo, deixa essa conversa para depois. Jorge já vai me fazer um favor e se você ficar o ocupando, ele não chega em casa para escrever. Tá bom. Eles se deram um até logo rápido e Jorge foi até a casa de Velma. A campainha tocou e ela demorou um pouco para atender. Oi, Jorge, está tudo bem com Tomé? Oi, Velma, está sim. É que a filha dele nasceu hoje e ele está em casa arrumando tudo. Que bom! E eles estão bem? Sim, nasceu uma menininha linda e forte. Ele me pediu para trazer isso. Muito obrigada. As outras roupinhas já estão apertadas nele. Eles crescem muito rápido. Quando você percebe, eles já estão grandes e saindo de casa. Você tem filho, Jorge? Não, só um irmão mais novo. Você já está na idade de ter o seu. Não sei se eu seria um bom pai. Não sei não. Acho que você se sairia muito bem. Fora que umas meninas do trabalho que te viram outro dia ficaram interessadas. Agradeço, mas eu acho que no momento eu estou indisponível. Quer dizer que alguma sortuda já te laçou? Não sei dizer. Talvez. Eles seguiram conversando enquanto no hospital Lucas dava as boas-vindas à pequena Helena. Que Deus e os bons espíritos te auxiliem em sua nova jornada e que cada passo dado em sentido ao progresso seja de vitória em sua vida. Porque, como dizia Jesus, em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ela fez um pequeno sinal na testa da menina, que sorriu e depois adormeceu nos braços da mãe. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Nua e Crua. Não pode ser possível. E por que não? Nós que estamos num estado um pouco melhor que ele, não conseguimos ficar tanto tempo lá. Talvez nos faltasse força de vontade ou uma fé verdadeira. Escute o que o seu amigo diz. Ele pode estar mais certo do que ambos pensam. Senhor Pilatos, nós estávamos... Não se repreendam tanto. Eu entendi o que estavam conversando e não sou melhor que vocês para julgá-los. O senhor está muito à nossa frente, Senhor Pilatos. As oportunidades da vida que nos moldam. A atitude de Ezequiel foi nobre e de bom coração, porém, de certa forma, imprudente. Então ele fez mal em ficar para ajudar aquele rapaz? A caridade sempre é vista com bons olhos por Deus. Disso eu sei e posso lhes dizer. Talvez possamos aprender com as pessoas, independente do grau evolutivo dela. Acho que aprendemos algo novo hoje. Pilatos se retirou, deixando os dois jovens espíritos conversando. Meu amigo, quem diria que iria vê-lo mais de uma vez em tão pouco tempo? Eu fico feliz em ver que está bem e conseguiu achar mais uma vez o caminho. Graças a você, Pilatos. Não, Lucas.
Você está crescendo e são suas escolhas que o levam para frente. Eu apenas mostrei a porta. Me disseram que Carlos se encontra numa das partes profundas do umbral. Sim. E pela bondade de Deus, neste momento, ele está sendo assistido por um jovem espírito que se apiedou dele. Isso me traz recordações e um sentimento de gratidão que eu não tenho como pagar. Sei que faria a mesma coisa por mim ou outra alma que assim necessitasse. Naquele momento, naquele tempo, não sei dizer, mas hoje, com tudo o que aprendi, com certeza é minha resposta. Eu tenho que lhe dizer que ele não será resgatado tão cedo. Como sabe, sua transgressão foi agravada pelo fato de ter ciência das consequências de seus atos, diferente de sua irmã. É uma pena. Ele estava fazendo um bom trabalho com os livros, mesmo ainda sem perceber que tudo o que escreveu foi influenciado pelos bons espíritos. Nada se perderá. Ele tem seus méritos e por isso, em breve, o que ele escreveu virá a público e ajudará muitos espíritos encarnados. Sei que está ocupado, então não tomarei mais seu tempo. Fico sempre feliz em vê-lo. Eu também, meu amigo. Eles se despediram com um abraço fraterno e Lucas voltou para suas tarefas na esfera terrestre. No umbral, Ezequiel passava maus bocados para conseguir se manter ao lado de Carlos. Cada dia você está mais pesado. Eu não consigo te carregar por tanto tempo como antes. Carlos havia melhorado um pouco, mas ainda parecia meio débil. Sempre que alguém os encontrava, Ezequiel mudava de lugar para evitar problemas. Sabia que ali mandava os mais fortes. Vamos lá, amigão. Preciso que você recupere seu senso. Foi errado o que você fez e você mesmo entenderá e vai querer se redimir por isso. Mas agora, neste momento, eu preciso de você são. Olá, meu jovem, como está? Olá, estou bem e já estamos de saída. Por que a pressa? Por nada. Com licença? Desculpe, mas eu não posso lhe dar licença. Acredito que esse rapaz me pertença. Uma alma não tem dono. Ela não é propriedade particular de outrem. Somente Deus, nosso Criador, pode nos requisitar. Você é diferente. Por que está aqui? Sou um suicida, como a maioria aqui. Duvido muito disso. Façamos o seguinte. Não façamos. Com licença. Ezequiel mais uma vez pegou Carlos nos braços e tentou se afastar o mais rápido que conseguia. Acho que você não entendeu. Disse bem acentuado o senhor que agora bloqueava o caminho. Acredito que o senhor não entendeu. Eu e meu amigo não temos negócios a tratar com você. Tentei ser educado, mas você parece não entender a situação aqui. Quem manda nesse lugar sou eu e você vai fazer o que eu mandar. A aparência dele pareceu ficar maior, mas Ezequiel tinha sido alertado de que muitos espíritos sabiam modelar seu perispírito mesmo no umbral. Você não me assusta. Eu conheço os espíritos como você. Estudei por muito tempo até estar pronto para andar aqui. Eu sabia. Você é um dos brancos? É assim que vocês nos chamam? Você não devia conseguir ficar aqui. Quem está com você? Ele olhava agora para todos os lados preocupado. Aproveitando o momento, Ezequiel tentou reverter a situação a seu favor. Estamos em muitos, mas como deve saber, sua vibração baixa não os permite ver. Outros espíritos se aproximaram deles. Será que eles serão suficientes para todos nós? Disse o Senhor, agora com mais de 30 espíritos à sua volta. Algum problema aí, chefe? Por enquanto não. Estava apenas pedindo educadamente a esse rapaz que permita que levemos esse amigo enfermo para ser tratado como merece. Sim, como merece. Um coro trevoso de almas desequilibradas repetia a frase continuamente atrás dele. Ezequiel se desesperou. Lembrou das palavras de Pilatos, dizendo que se escolhesse ficar, estaria sozinho.
Por que o quer? O que ganha com essa pobre alma da forma que ele está? A dor dele nos alimenta, seu sofrimento ainda está fresco e seus fluidos nos darão forças para enfrentar nossos inimigos. Não permitirei que o levem. Tem certeza de que disputará força com um branco? Disse ele, tirando coragem de algum lugar, na esperança de que eles ficassem com medo e recuassem. Ezequiel deu mais um passo em direção àquele aglomerado de almas, e eles deram um passo para trás, temendo que ele não estivesse sozinho. Não me desafie, garoto. Vamos deixar você em paz por hora. A multidão se foi e Ezequiel soltou todo o ar que prendia no peito, o que não havia percebido que fizera. Essa foi por pouco. Venha, Carlos, precisamos sair daqui o quanto antes. Ele o carregou por tanto tempo quanto conseguiu. Ali no umbral era diferente e suas energias demoravam muito para se recuperar. Vamos lá, amigão, eu preciso que você desperte. Eu preciso que se arrependa de coração pelo que fez e assim podemos começar seu trabalho de regeneração. Sempre que paravam, Ezequiel orava e fazia imposição de mãos sobre Carlos, lhe transmitindo o tanto de energia que conseguia. Porém, a cada dia ali no umbral, mais fraco ficava. Um dia, sua imposição de mão não lhe rendeu nenhuma energia. Ficou tonto ao tentar mais de uma vez. O ambiente já o tinha afetado mais que pensava. Carlos aparentava pouca melhora e nem seus pensamentos estavam a salvo. A loucura que inundava aquele lugar pela quantidade de espíritos desequilibrados estava o transformando. Helena, você falou? Carlos, meu nome é Ezequiel. Sou um amigo. Helena. Ele repetiu esse nome algumas vezes, mas parecia ser algo automático, como se alguma coisa tivesse ativado o cérebro dele mais uma vez. Já é um começo. Algum tempo havia se passado desde que eles se encontraram com um bando que queria levar Carlos. Ezequiel precisou mudar de lugar várias vezes. Percebeu outra vez uma movimentação estranha perto de onde eles estavam e já se preparou para mudar de lugar. Esses caras não desistem nunca. Ezequiel havia se machucado e carregar Carlos, mesmo com ele ajudando dessa vez, estava uma via crucis. Ele ainda estava meio débil, mas já conseguia se mover com dificuldade. O choque de sua morte e o tempo que ficou sozinho o fizeram até esquecer de que em vida estava preso a uma cadeira de rodas. Com isso, seu perispírito não manteve essa condição. Helena, Carlos, isso mesmo, você é Carlos e sua irmã se chama Helena. Agora, qual é o meu nome? Silêncio. Carlos o olhava, mas não conseguia juntar as palavras. Ezequiel é o meu nome. Ezequiel começou a tratar Carlos como um bebê. Sempre que encontrava algo no caminho, falava o nome e via se ele repetia. Foi difícil, mas ele conseguiu repetir algumas coisas, menos o seu nome. Sua luta continuava. Fugia dos espíritos umbralinos e ensinava a Carlos o que sabia. Ele orava e fazia imposição de mãos, mesmo que as suas vistas não estivessem mais funcionando, até que, sem conseguir andar por conta da ferida que não melhorava, foi cercado. Parece que nos encontramos de novo. Olha só que peninha. Você está machucado. Então, onde está mesmo aquele monte de gente que o protegia? Ezequiel soltou um lento suspiro e apoiou todo o peso no pedaço de pau que usava como bengala.
Carlos, ao seu lado, apenas sentou no chão. Com o sinal do chefe, os capangas se aproximavam deles, estalando os dedos e mostrando alguns porretes, avisando que não pretendiam ser amigáveis como antes. Deus, sei que foi escolha minha e não me arrependo, mas uma ajudinha agora seria bem-vinda, disse Ezequiel, olhando para o céu vazio do umbral. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Meu Amigo Caçador. A multidão de espíritos estava a poucos passos de Ezequiel e Carlos, quando uma única flecha certeira caiu entre as pernas do chefe, que quase se borrou de medo. Uma figura de porte imponente fez apenas um movimento de negação com a cabeça, sinalizando que não deveriam dar mais um passo à frente. Sem tirar os olhos deles, ele se aproximou. Ele é só um, chefe. O que quer que a gente faça? Um murmúrio começou quando ele chegou mais perto e os espíritos começaram a se afastar. Seus idiotas, vamos embora. Eles não valem esse esforço. O grupo debandou e o rapaz abaixou seu arco e estendeu a mão para Ezequiel, que estava de joelhos. Eu sou Nagô Oxó, e você não deve se curvar. Obrigado por nos salvar. Seu pedido sincero me fez agir. Sei que seu medo era por ele e não por você. Era você que estava com o Sr. Pilatos naquele dia, não era? Sim, achei ousada, mas corajosa a sua escolha de ficar e ajudar, mesmo aqui em território hostil para espíritos brancos como você. Eu entendi da pior forma que aqui nessa parte do umbral não se pode bobear. Mesmo trabalhando energias, não consegui curar a minha perna. A energia daqui é muito densa e os amigos que trabalham ajudando nessa parte utilizam, na maioria, energias animalizadas. Eu estudei isso. Essa energia vem da terra, assim como também vem das oferendas dos encarnados. Sim, apesar de existirem pedidos para o mal, em maioria as oferendas são utilizadas para o bem. Sua energia é bem utilizada e muitos são resgatados graças a ela. Poderia nos ajudar a ir para outro lado? Não, mas posso tratar da sua ferida. Ele pegou uma folha e uma pasta da bolsa que levava presa à cintura e aplicou sobre a ferida de Ezequiel. O que é isso? Sinto uma espécie de dormência e essa pasta é refrescante. Você vai sentir suas forças voltarem em breve. Boa sorte na sua jornada. Obrigado, Sr. Nagô. Nos encontraremos de novo? Desejo que não seja necessário. Ele prendeu seu arco, sorriu e se foi sem falar mais nada. Ezequiel se sentou ao lado de Carlos, que não havia mudado sua postura desde que foram cercados. Carlos olhava seus pulsos e repetia o nome da irmã. Ezequiel pegou uma folha e um pouco da pasta que o Nagô havia deixado e pôs nos pulsos de Carlos. Acho que você precisa mais do que eu. Espero que nosso amigo caçador não fique triste por isso. Ao entrar em contato com a ferida, a pasta e a folha começaram a escurecer. Ezequiel não entendeu o que aconteceu. Carlos ficou tonto e tombou para trás. Carlos! Carlos! Chamou seguidas vezes, mas ele não despertou. Vendo que não adiantaria nada tentar acordá-lo agora, Ezequiel deitou ao lado dele e aguardou que a sua perna melhorasse o suficiente para carregá-lo mais uma vez, e assim se passaram 3 dias. Um tapa despertou Ezequiel e ele teria ficado irritado se não fosse Carlos que o tivesse dado. Carlos havia dormido esses 3 dias direto.
Ezequiel ia falar, mas Carlos fez sinal de silêncio e apontou para um ponto um pouco mais à frente. Eles foram rastejando para que não fossem vistos. Ezequiel estava melhor, apesar de uma cicatriz bem feia ter ficado no local. Bem baixinho, ele chamou Carlos. Ei, qual o meu nome? Agora não, Ezequiel, respondeu Carlos ríspido. A resposta, apesar de grossa, rendeu um sorriso de Ezequiel, que continuou se arrastando até chegar a um ponto onde poderiam levantar sem serem vistos. Enfim, você despertou. O tempo de perturbação é diferente para cada pessoa. Você sabe o que eu fiz? Sei. Foi uma pergunta retórica. Gostava mais de você mudo. Não pedi sua ajuda. Não preciso de permissão para ajudar quem precisa, pois já fez a sua parte. Pode ir. Despertou e não faz 10 minutos e já se acha o bonzão? Não me acho bonzão. Agradeço a sua ajuda, mas daqui eu me viro. Essas marcas nos seus pulsos mostram o quão bem você se vira. Não adianta, você não vai encontrar ele aqui. Está lendo o meu pensamento? Não seja intrometido. Não li, você está exalando vingança. Pensei que, ao despertar, você viria a besteira que fez. Eu sei o que eu fiz e por que eu fiz. Não me nego a pagar pelos meus atos, mas antes eu preciso acertar as contas. Contas? Que nosso bom Deus tenha misericórdia da sua alma. Você despertou, mas ainda está em estado de perturbação. Olha aqui, amigo. Como eu disse antes, obrigado por tudo, mas agora eu assumo o caminho que vou seguir. E por onde você pretende começar esse caminho? Carlos olhou em volta e, apesar da sua forte determinação, sabia que precisaria de ajuda para sair dali e achar Enéas. O tempo passou e novidades no plano terrestre deixaram mais coloridas a vizinhança. Jorge e Clarissa, depois de um bom tempo de namoro, passaram a morar juntos e não demorou para descobrirem que mais uma mulher faria parte daquela família. Grávida de 17 semanas e com a barriga já saliente, ela visitou a casa de Miriam, que tentava segurar Helena, que corria pela casa toda, junto com Léo. Vocês vão se machucar, parem de correr. Léo deu o exemplo em vez de incentivar. Maninha, deixa de ser boba. Ela precisa exercitar as pernas. Helena corria e ria ao mesmo tempo que sugava a meleca que não parava de escorrer do nariz. Elisa Helena, vem aqui limpar esse nariz agora. Ouvindo o nome todo, ela parou de correr e de cara feia obedeceu. A que devo a visita, Clarissa? Está tudo bem? Sim. Como Jorge viajou e estou com o tempo livre, vim ver você. Precisa de ajuda? A empregada lá em casa não me deixa fazer nada. Ordens do Jorge. Eu sei como é. Tomé também foi assim. Agora eu que me viro para fazer tudo. Não vejo a hora de ela nascer. Já escolheram o nome? Pensei em Jasmim. O que você acha? Elisa, disse Léo, se metendo na conversa. O que disse Léo? O nome que ela quer é Elisa. E como você sabe? Ela me disse outro dia quando você esteve aqui. Sabe, é comum o espírito que vai reencarnar ficar próximo dos pais. Você está dizendo que viu e falou com a minha filha na minha barriga? Você entendeu errado. De acordo com o livro dos Espíritos, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. O espírito dela ali, mas os laços ainda estão frouxos. Então eu acho que teremos mais uma Elisa. Pode perguntar se ela se importa de eu pôr um segundo nome igual ao de Helena, da pequena Helena? Ela gostaria de se chamar Elisa, mas vai aceitar qualquer nome que você der. Ela é muito grata por você aceitá-la como filha.
Entendi. Vou pensar melhor depois de falar com Jorge. Falando em nomes, por que Elisa Helena? Helena era o nome da irmã de Tomé e Elisa foi uma homenagem à irmã do nosso falecido amigo Carlos. Ambos as amavam muito. Foi uma boa homenagem. Elisa Jasmine. Acho que não combina. Vou pensar em algo melhor. Então, já que está aqui, por que não janta com a gente? Só se você deixar eu te ajudar na cozinha. É claro, doutora, que mal operarmos um belo frango. Empanado? Pode ser. Enfermeira Miriam, me passe o bisturi, digo, a faca. Ambas riram descontraídas, enquanto Léo e Helena voltavam a correr pela casa. Velma recebia Tomé à porta enquanto João o olhava de longe de cara feia. Ele não gosta de mim. Criança é assim mesmo, Tomé. Depois que ficar mais velha, isso muda. Assim espero. Sempre que ele me olha, assim eu sinto uns calafrios. Carlos ficaria feliz de ver tudo o que tem feito por nós. É o mínimo que eu posso fazer. Sei que é difícil criar uma criança sozinho. Até que filho dá menos trabalho que eu imaginei. Ou será que eu fui sapeca demais quando criança? Pensando nisso agora, acho que devia ter sido mais agradecida aos meus pais, porque eu fui muito, mas muito levado quando novo. Eles conversavam sobre a possibilidade de colocar João em um outro colégio. João, venha falar com o tio Tomé. Não acho uma boa ideia. Ele realmente não gosta de mim, falou Tomé no ouvido de Velma. Um pouco de contato não vai lhe fazer mal. Talvez tire essa impressão. Meia contragosto, Tomé apertou a mão do menino que se recusava a olhar para ele. Tomé ia passar a mão na cabeça do garoto, mas recebeu um tapa e João saiu correndo. Mas que filho... Desculpe o palavreado, Velma. Foi sem querer. Foi culpa minha forçar isso. Já está tarde, é melhor eu ir ou a Miriam vai me matar. Diga a ela que mandei lembranças, direi até mais. Tomé se retirou e o semblante fechado de João mudou na hora. No plano espiritual, Lucas e Matias observavam. Acha que eles vão se acertar? Só o tempo dirá. O ressentimento gravado na alma deles é bem profundo. É uma pena Carlos ter feito uma escolha tão triste. Seria uma ótima oportunidade para uma reconciliação. Esses três ainda têm muita história pela frente, mas no final eu tenho certeza de que o bem irá triunfar. Depois de anos vagando e fugindo pelo umbral, Ezequiel conseguiu que Carlos deixasse de lado a sua fixação por vingança, até porque eles tinham assuntos mais sérios a tratar no momento. Se você disser que me avisou, eu afundo a sua cara nesse lodo. Acho que você não vai precisar. Eles vão fazer isso por você. Mas que eu avisei, eu avisei. Carlos e Ezequiel estavam presos numa espécie de armadilha. Suas pernas afundaram até o joelho no lodo e cada vez que tentavam se mover, afundavam mais. Isso parece até areia movediça, fala sério. Eu falei que estava meio estranho. Anda, pense em alguma coisa para nos tirar daqui. Ezequiel olhava em volta procurando algo que pudesse usar, quando deu de cara com um velho conhecido. Olá, meu jovem, precisando de ajuda? A risada maléfica que ecoou fez Carlos se virar rápido. Ele olhou para Ezequiel com a cara de desânimo. Você acha que pode ficar pior? Cerca de outros 20 espíritos apareceram com seus sorrisos amarelos, só aguardando as ordens do chefe. Você tinha que abrir essa boca? Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para reencarnação, amor e ódio. E no final,
Mais vale semear a terra para o próximo do que colher aquilo que não plantou. Nem todas as provas são escolhidas por quem irá enfrentá-las. Algumas são enviadas por Deus. Saiba que jamais a infração às leis de Deus, ou, sobretudo, a lei da justiça, fica impune. Você fala como se eu fosse um mau caráter, mas está aqui se lascando junto comigo. Se não for nessa vida, em uma outra será. Todos nós respondemos ou responderemos pelos nossos atos. Apesar de não ter feito uma transgressão como a sua, também não fui santo, e tendo me redimido, ajudando o próximo. E eu sou o próximo? Calem a boca, vocês dois. O olhar frio do guarda que os vigiava os fez calar. Ei, Douglas, o chefe está te chamando. Tudo bem, fica de olho nesses aqui que eu vou ver o que ele quer. Deixa comigo. O outro capanga sentou e se recostou na cadeira, tombando-a levemente para trás, fazendo parecer que ia cair, mas não caía. Então, qual é o plano? Que plano? Ezequiel, qual é? Vai me dizer que você está aqui todo esse tempo e não pensou em nada para fugirmos? Não. Cara, como você nos manteve a salvo por tanto tempo? Para você ver, Carlos, acho que, parando para pensar, já sabemos quem foi que nos meteu nessa. Ué, o Senhor Salvador, Redentor e tudo mais culpando o próximo? Não, Carlos, não tenho um plano para sairmos daqui. Pois, se perguntar, eu tenho. Se tem, por que ainda estamos aqui? Porque ainda não é a hora apropriada. O guarda substituto caiu da cadeira no mesmo momento que o outro guarda voltou. Você me assustou, Douglas. Falei para vigiar e você cochilou. Anda, vá embora daqui. Quem é esse? Carne fresca. Foi achado rodeando nosso agrupamento. O chefe quer que ele fique aí com os novatos. Saquei, azar o dele. Ele riu meio desengonçado, mostrando os dentes amarelados e a baba escorrendo pelo canto da boca. Está vendo aqueles caras ali? Vai lá e faça o que eles fizerem. Acorrentado, ele foi obrigado a obedecer os empurrões. Olá, o que eu devo fazer? Disse sem ânimo nenhum. Oi, eu sou Ezequiel e esse é Carlos. Estamos abrindo caminho para que eles possam levantar um muro. Como pode ver, aqui é o único jeito de chegar ao outro lado. Entendi. Eu estava justamente tentando passar quando eles me pegaram. Eu me chamo Ângelo. Acho que eu já te vi em algum lugar. Só se foi aqui nesse lugar. Estou aqui há mais tempo do que eu consigo me lembrar. Ezequiel olhou o passado daquele rapaz e se conteve para não chorar. O que foi, Ezequiel? Que cara é essa? Nada, Carlos. Acho que caiu um cisco no meu olho. Pra cima de mim? Fala sério. Ângelo, você já pediu por ajuda aqui no umbral? Não sei se você se lembra, mas o grupo que eu estava não pode lhe resgatar naquela época. Peraí, você era do grupo de ajuda? Que diabos você está fazendo aqui? Eu vim ajudar este aqui, mas, como pode ver, não deu muito certo. A culpa é sempre minha. Você reclama, mas pelo menos eu sou sincero no que eu desejo. E por que você está aqui, Carlos? Vingança. Você se vingou de alguém? Conta para ele, Carlos. Vai ser interessante. Eu vou até me sentar. Bem, na verdade, eu tentei me vingar e o tiro saiu pela culatra.
Na hora eu não pensei muito bem e fiz besteira. Carlos mostrou os pulsos para Ângelo. Você se suicidou para se vingar de alguém? Eu não entendi. Quem eu queria me vingar estava longe do meu alcance. Eu pretendia virar espírito e acertar as contas com ele. Que burro! Saiu por impulso da boca de Ângelo. Ezequiel deu uma risada mais alta que o esperava e o guarda se aproximou deles. Acho que mandei vocês ficarem quietos. Ele deu um murro no peito de Ezequiel, que foi jogado para trás. Aqui não é uma colônia de férias. Trabalhem ou na próxima não vou maneirar no soco. Isso foi maneirar? Eu disse para trabalharem, vociferou. Mais que depressa, os três se puseram a executar o serviço. Bem feito, bem baixinho, saiu da boca de Carlos, depois que foram liberados para voltarem para suas adoráveis acomodações, que era um cantinho escuro no meio da lama. Ezequiel achou melhor se desculpar. Desculpe, mas ele foi tão sincero quando te chamou de burro que eu não aguentei. Tudo bem. Foi mesmo burrice a minha pensar que, tirando a minha vida, ia conseguir resolver meus problemas. Você também não teve uma vida fácil. Ou melhor, vidas. Você viu o meu passado? Sim. Por que não conta para Carlos para ver se ele entende que a vingança não é a solução? Desculpe tê-lo chamado de burro. Acho que aquilo foi mais para mim do que para você. A verdade é que por algumas encarnações, por conta de um amor não correspondido, acabei trazendo infortúnios para a minha vida. Eu matei, roubei e fiz as coisas mais banais. Eu estava conseguindo me redimir aos poucos quando tive a oportunidade de me vingar dela. E foi aí que eu joguei tudo abaixo e vim parar aqui. Na hora que eu consegui a minha vingança, confesso que foi doce. Eu saboreei cada momento, o que não durou 1 minuto. Todas as sensações, tristezas e desejos que mantiveram, não veio nenhum alívio. Pelo contrário, veio o arrependimento. Você não faz ideia de pelo que eu passei. Talvez eu não faça, mas confie em mim. Quando eu digo que a vingança envenena a alma e tanto você quanto quem as praticou são culpados. Se pensa assim, por que ainda está aqui e não foi resgatado? Porque, assim como você, ainda guardo mágoas. Isso foi me dito mais de uma vez pela equipe de socorrista, que eu devia ser sincero comigo mesmo. Só assim me libertaria desse peso que me mantém aqui. O que ele quer dizer, Carlos, é que nós, e somente nós, somos culpados de nossos atos e que sempre estamos onde merecemos estar. Uma vez, quando encarnado, achava que, por ir à igreja todo domingo, a minha alma estava salva e fui leviano. Quando desencarnei, me deparei com uma verdade, que somos aqui, no plano espiritual, a mesma coisa que fomos enquanto encarnados. Para falar a verdade, o tempo que eu estou com você aqui me fez pensar que realmente fiz besteira em me matar. Eu me vingaria dele e depois. Foi o que eu disse, Carlos. E Ezequiel está certíssimo no que disse sobre sermos aqui o que fomos lá. Eu já fui viciada em drogas em uma das minhas encarnações e morri por overdose. Quando desencarnei, eu continuei próximo de usuários para tentar sentir mais uma vez aquela sensação. Meu pensamento sobre o mundo continuava o mesmo. Eu era o dono da razão. Digamos que eu desista de tudo e queira me redimir, Ezequiel. Como saímos daqui? Para isso, você tem que merecer, Carlos. Sua mudança deve ser sincera. O amor e o ódio não podem ocupar o mesmo espaço no seu coração. Comece se perdoando. Falar é fácil.
Pode até ser porque eu não estou no seu lugar, mas concorda que é o primeiro passo para se libertar. Eu acho que Ezequiel tem razão. Talvez seja a hora de eu também me perdoar e tentar de novo. Os três ficaram em silêncio por um tempo, cada um com seus pensamentos no que haviam conversado. Não perceberam, mas estavam sendo assistidos pelo grupo de amigos espirituais do qual Ezequiel fazia parte. Em pensamento, Carlos e Ângelo faziam uma prece pedindo perdão e nem viram quando seus corpos ganharam um brilho. Eram os amigos que lhe enviavam energia e bons pensamentos. Ezequiel sentiu a presença de Pilatos e sorriu. Chegou a hora? O que você acha? Acho que duas boas almas terão uma nova oportunidade de crescer. Eu acho que alguém aqui também teve a oportunidade de crescer. Estou muito orgulhoso de você. Pilatos, estendendo as mãos, fez com que as correntes se quebrassem. O segurança não entendeu nada. Quando tentou se levantar, os três desapareceram, deixando apenas as mágoas e os desejos pessoais para trás. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Um bom filho a casa torna. Senhor Matias? Carlos deu um longo sorriso e depois abaixou a cabeça envergonhado. Levante a cabeça, Carlos. Com ela abaixada, você não vai ver o caminho de redenção que te aguarda. Sinto muito, Senhor Matias. O senhor fez tudo para me ajudar e orientar e eu joguei tudo abaixo num golpe só. Não irei passar a mão na sua cabeça, Carlos, mas todos nós erramos em algum momento. Temos que ter maturidade e humildade para assumir e nos melhorar. Ezequiel é um chato de galocha, mas agradeço pelos conselhos e, acima de tudo, de largar seu dever para me ajudar. Isso foi um agradecimento? Se contentem com isso ou retirarei o que disse. Tudo bem, eu aceito o seu agradecimento. Bem, aqui nos despedimos. Preciso urgente passar por uma limpeza e repor as minhas energias. Foi um prazer te conhecer, Carlos. Desejo sinceramente que daqui para frente meça melhor suas escolhas. Lembre-se que às vezes nossos atos influenciam a vida de outras pessoas, encarnadas ou não. Anotado. Você também, Ângelo. Boa sorte. Obrigado, Ezequiel. Espero um dia poder ajudar assim como você. Primeiro devemos nos ajudar. Só assim conseguiremos enxergar o que está na nossa frente e ajudar o próximo. Amor e caridade são grandes ensinamentos. Ângelo e Ezequiel se foram, deixando Pilatos, Matias e Carlos conversando. Por que está sorrindo, Carlos? Acho que, apesar de nossas diferenças e toda a impureza do umbral, Ezequiel conseguiu ser um raio de luz. Terei ele como amigo por toda a eternidade. Você devia ter dito isso a ele. E dar a ele o gostinho da vitória? Nunca! Eles riram e Pilatos se foi. Venha, vou lhe mostrar onde você vai ficar por enquanto. Depois que for tratado, poderá conversar com alguém sobre a sua próxima encarnação. Vai ser difícil, não vai? Possivelmente mais do que pode imaginar. Na esfera terrestre, a vida seguia aos trancos e barrancos. As crianças cresceram e Léo, agora maior de idade, trabalhava com Jorge. Ele fazia os desenhos que ilustravam a história de que na infância tanto gostava. Helena, agora uma mocinha muito bonita, sofria por nascer com hemofilia. Andava sempre com medo de se cortar. Era desastrada e isso aumentava os seus riscos.
Miriam a mandava para o colégio quase enrolada em um plástico bolha, mas até agora nada de ruim havia acontecido. Clarissa e Jorge também tiveram uma menina, e depois de inventarem um monte de nomes, acabou ficando Elisa Jasmim. Helena e Elisa pareciam amigas desde sempre. Eram tão grudadas que às vezes Tomé as chamavam de siamesas. João era o problema. Não importava o que Tomé fizesse, o garoto não gostava dele. Por mais que fizesse de tudo para mudar a situação, a antipatia que o garoto nutria era muito antiga. Calma, Tomé, é a idade. Desculpe me intrometer tanto, Velma. É que às vezes eu não consigo ficar só olhando. Querendo ou não, você é como um pai para ele. Desde que Carlos se foi, você nos apoiou e não nos deixou na mão. Como eu gostaria que ele estivesse aqui conosco. Eu também. Ele era uma pessoa especial. Mãe, tô saindo. Cuidado e não volte tarde. Tá bom, já sei. Ele passou dando um olhar fechado para Tomé. Seja educado, João. Eu te dei educação. Puxando com o canto da boca, ele deu um falso sorriso e saiu batendo a porta. Deixa ele, Velma. Vamos esperar que seja somente os hormônios. No plano espiritual, já havia se passado algum tempo desde o retorno de Carlos, e com algumas modificações feitas pelos conselheiros em seu plano de retorno, ele foi autorizado a reencarnar. Será que ele vai me aceitar depois da besteira que eu fiz? Calma, Carlos. Tenho certeza de que ele pensará com carinho no seu pedido. Agora vamos, que ele já está dormindo. Matias e Carlos, seguidos por Lucas e Raquel, foram até o plano terrestre conversar com Tomé. Olá, meu amigo. Há quanto tempo? Carlos, é você mesmo? Sim, e vejo que o tempo foi malvado com você. Seus cabelos já estão quase todos brancos, mas minha força continua a mesma. Não se engane, e não estou tão velha assim. Isso é só preocupação. Eu sei, eu só estava brincando. Vim até você para lhe fazer um pedido. E o que é? Antes de dizer, eu quero avisá-lo que você não tem nenhuma obrigação e não ficarei chateado se não quiser aceitar. Então a coisa é séria. Em termos. Tudo bem, diga o que é. Foi-me autorizado reencarnar e gostaria que você me recebesse como seu filho. Mas é claro. Calma que ainda não acabei. Por eu ter você, sabe, tirado a minha vida precocemente, trarei na carne os reflexos das minhas escolhas. Não diga mais nada, Carlos. Eu sabia. É uma tarefa muito difícil. Eu sinto muito pedir isso para você. Quando você começou a ser tão falador, hein? Eu disse para você não dizer mais nada, pois, independentemente de como você venha, será bem recebida em minha casa. Não será uma tarefa fácil, Tomé. Trarei muitos traumas, pois as minhas transgressões fui consciente das consequências que ela me traria futuramente. Farei de tudo o que estiver no meu alcance e eu tenho certeza de que Deus não nos abandonará. Obrigado, não sei como agradecer. Venha e me dê um abraço. Lucas e Matias se fizeram visíveis. Olá, senhor Matias. Vejo que seguiu os meus conselhos e está estudando a doutrina e praticando a caridade. Não como deveria, mas eu tento. Carlos ainda não sabe. Gostaria de contar a ele? O quê? Sobre uma certa pessoa a quem você tem ajudado. Ele não sabe? Mesmo depois de tanto tempo? O que eu não sei?
Se lembra de Velma? Sim, o que tem ela? Pois quando você morreu, ela estava grávida de um menino. Ele se chama João e é um rapaz forte e inteligente, apesar de não gostar nem um pouquinho de mim. Carlos caiu de joelhos chorando e Lucas tocou seu ombro. Levante-se, Carlos. Tomé deu toda a assistência de que eles precisaram. A providência divina nunca falha e sempre que precisaram de algo, mesmo sem saber como, Tomé conseguiu suprir as necessidades de ambas as casas. Meu nome é Lucas e venho auxiliando a sua família sempre que posso. Eu lhe contarei uma coisa, mas você não lembrará no físico. João é a reencarnação de Enéas, e é por isso essa antipatia. Eu imaginava que isso era coisa de outras vidas. Ninguém odeia o outro assim, do nada. Com o tempo, isso diminuirá, então tenha paciência e não abandone suas provações. Muito você tem ganhado pelas escolhas que fez e vem fazendo. As escolhas que faço agora são devidas que fiz no passado. Errei muito e agora eu tento acertar. Então, vamos embora. Acho que alguém tem que se preparar para reencarnar. Mais uma vez, obrigado por me aceitar e cuidar de Velma e de meu filho. Não me agradeça ainda. Prometo te dar muito castigo e puxão de orelha para você não errar mais. Tomé voltou ao corpo e despertou com Miriam se ajeitando em seu peito. Eu já te disse que você é a mulher mais linda do mundo e que eu te amei desde o primeiro momento que a vi? São 3 horas da manhã, Tomé. Vai dormir. Ele acariciou seus cabelos e a beijou delicadamente, como se fosse a primeira vez que o fazia. Miriam sorriu e se ajeitou mais uma vez em seu peito. Seu doido, eu não sei até hoje o que você viu em mim. Uma menina suja, fedendo e faminta, com os cabelos que pareciam palha e com um irmão a tiracolo para piorar. Eu vi a luz que guiara meu caminho, a metade da minha laranja. O que faltava em mim estava em você. Obrigado por ser minha. Eles se amaram e não levantaram para trabalhar no outro dia. Continuava na cama como 2 amantes. Dali a um tempo nasceria Carlos Matias, portador de paralisia mental, o que afetaria várias de suas funções. É agora que a verdadeira jornada começa. Fiquei feliz quando você se ofereceu para acompanhá-lo, Ezequiel. Não perderia isso por nada, fora que eu quero ver a cara dela quando voltar. Vamos ver se dessa vez ele me diz um obrigado. Vocês dois se merecem. Miriam sorria ao alisar a barriga. Já sabia dos problemas que o filho poderia ter ao nascer. Mamãe te ama do jeitinho que você é. E nunca se esqueça disso. Ei, e o papai também. Cuidaremos de você, não se preocupe. Será muito bem-vindo e amado. O espírito de Carlos os abraçava e agradecia a Deus pela nova oportunidade. Sabia que seria uma jornada difícil, mas dessa vez faria as escolhas certas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Chegamos ao fim de mais uma história.